Olá a todos, cá estou eu. Voltei. Hoje tenho muitas coisas para falar. Ora, hoje é dia quê? Dia 4/9/2025. Coloquei de manhã um vídeo. Quero acabar isto hoje. Tenho coisas para fazer. Cheguei agora do trabalho e resolvi acabar isto. Porque amanhã tenho outras coisas para fazer. Olá a todos. Este vídeo é capaz de ter alguns cortes. Se eu disser alguma coisa que não posso dizer, vou cortar. Hoje corto mesmo. Se me escapar alguma coisita, corto, não tem problema. 3h25 da tarde e resolvi fazer este vídeo. Antes de mais, aqui o roçadito. Tem a boca um bocadinho seca, que senão não consigo. Tenho muita coisa para falar sobre a lua cheia, a lua de sangue e o eclipse. 7, 8, mas para mim 9, aquela semana 9. O eclipse, a lua cheia, é para nos preparar para o que vem. Vem aí. E é por isso que eu estou a fazer este vídeo. Desculpem. Por 2 noites antes de dormir, chamaram-me a atenção no meu quarto. O primeiro dia não liguei, há 2 dias atrás. Ontem à noite voltaram a manifestar-se e eu já sei. Queres conversa? E hoje de manhã acordo muito cedo. E teve que ser. E eu vou já explicar. Portanto, antes do mais, isto é uma canalização dos meus planos subtis, vocês já sabem, quem me acompanha mais, dos meus planos sub, e hoje cada vez mais vão entender o sub, que tem a ver com tudo que eu vou falar hoje. Tem a ver com corvos, negro, escuridão. Gosto muito da escuridão. Eu explico já. E portanto, estou cheio de papéis. Então, tirei uma fotografia, mas já fiz mais 3 ou 4. Tirei uma fotografia, vou pôr lá aí, para vocês verem. Porquê? Como é que eu funciono? Isto também é para transmitir uma mensagem que não, a canalização não é só quando nós queremos. A canalização, eu quando canalizo o meu eu superior, né? Só canalizo o meu eu superior, mais nada. Ouço outras coisas, como já expliquei, mas não é um processo do agora. É sempre o agora. Portanto, não é só quando eu estou aqui em frente à câmara que eu estou a canalizar. Acordei muito cedo, às 6 da manhã fui dar o meu passeio matinal, e das 6 da manhã até às 8 da manhã, durante 2 horas, foi sempre a receber informação. Fala disto, fala daquilo outro, não sei o quê, não sei o que mais. Claro, cheguei a casa, tive que escrever, não é? Porque senão ia-me perder na conversa. Eu programei isto para 1 hora, né? Até disse lá no short 1 horita, a ver se é menos. Melhor para mim, dá-me menos trabalho. É para vocês, não é tão amassador. Desliguem, vão-se embora. Portanto, eu psicografio, tenho necessidade de pôr em papel. E quando estou a pôr aquilo que me recordo que eu recebi, como é que estou a escrever, ainda vem mais coisas. É por isso que estou cheio de papéis aqui e nem sei por onde é que é de começar. Sei. Antes de mais, portanto, este vídeo é só dedicado às magas e aos magos. Quem acha que não tem magia dentro dele,
Podes ir embora já. Não quer fazer nada. Show, show. Rua. Daí aquela pergunta do short. Quem é que cria a tua energia? Não é? Se achamos que estamos condicionados à realidade que nos rodeia, não criamos nada. Mesmo que eu só acho que estou condicionado a isto, já não crio. Porque isto já não me deixa criar. Portanto, esta lua nova é muito importante para as magas e para os magos. Espero que se revelem, comecem-se a revelar, vai fazer falta. E é por isso que eu estou a fazer este vídeo. Vai fazer falta. Mas como é que eu chego a reconhecer que sou mago ou maga? Não tem nada a ver com bruxaria, pessoal. Esqueçam essa treta de bruxaria. Esqueçam isso. Isso é assunto de outras vidas. Certo? Foram experiências de outras vidas para chegarmos aqui a este momento. Estou a falar, já sabem para quê. Mas antes de continuar, tenho de deixar aqui uma dedicatória a várias pessoas. Como eu desde o início que digo que isto é para as Marias, independentemente se são homens ou mulheres, eu sou homem, atenção. Isto tem uma energia muito forte masculina. Bem claro isto, bem claro. Mas também tem a minha parte feminina. Mas não me considero Maria. Atenção. Eu não sou a Maria. Não sou Maria. Não sou Marias. Porque tenho uma energia muito forte masculina, fruto de muitas vidas como homem. E ponto final. Portanto, todo este meu trabalho de início de algo começou há um ano. Acabei o livro a 9 de 9 de 2024. Depois desenvolvi-o, claro. Mas a intenção, sempre, não era por mim. É para as Marias. E, portanto, a dedicatória que vou fazer aqui, vai fazer agora, daqui a uns dias, depois do eclipse, um ano. Mas não sou só eu que faço um ano. Ora bem, eu vou pegar em papéis, estou-me a borrifar se vocês gostam ou não gostam, senão não me oriento no tempo. Isto é uma mensagem para uma dedicatória especial deste vídeo para algumas Marias. Não é? Há mais, mas não vou estar a mencionar todas aqui, senão não saímos aqui hoje. Então vamos lá, começar com os beijinhos, depois dedicatórias. Não temos ordem aqui, atenção pessoal, não há ordem, não é, nem pus pela ordem do alfabeto, nem nada. Até vou começar aqui pelo meio. Um beijinho à Pené, 3 pontinhos, Luz, um beijinho para ela. Aquele carro é fantástico, a cor maravilhosa. Um carro que voa, pessoal. Um carro que voa. Um beijinho para a minha querida Química, a jovem. Um grande abraço para ti. Só tens de ter cuidado por causa dos clientes. Se precisares deles, claro. Há R Gelo. R. Gelo. Ok? Um beijinho muito grande para ti. Ela sabe quem eu estou a falar. E vou passar para o fim. Uma senhora de idade já mais velha do que eu admiro muito. Admiro mesmo. Mas estava a ficar preocupado, passou um mês e eu, o que é que se passou? Mais um mês? O que é que se passou? Uma senhora de idade gosta muito de rosas, e de pôr rosas ao peito. E gosto muito dela. Gosto mesmo muito. Um beijinho para ti, um abraço. Me conheces, mas eu conheço, vejo-te na internet, acompanho.
Alibaba, não me esqueci de ti. Não penses. Não esqueci de ti. Alibaba, calma. Vamos já falar sobre isso. O porquê de eu ter que fazer alguns cortes se tiver que os fazer, porque há coisas que eu não posso falar. Para uma jovem, uma jovem, não é jovem, mas eu vou-lhe chamar Olho do Dragão. Olho do Dragão. Ela, se me tiver a ver, vai perceber logo. Até bastou ler o título hoje de manhã, quando acordei, tá, 4h30 da manhã, 5. Abri o computador para ver se tinha mensagem e li só um título, não precisei de mais nada. E, portanto, já sabia, né? E pronto. Um beijinho para ti. E para os devas e cheios da natureza e para tudo o que nos rodeia. Uma jovem, também considero, continuo a dizer que é uma jovem. Todos que são mais novos que eu são jovens. Todos são, exceto a senhora do... Eu chamo de senhora porque é mesmo uma senhora. Tem título de senhora. Para Rosa ao peito. Um beijinho para a Peninha. Para a Peninha. Um beijinho para a Peninha. Pronto, leva tudo muito, muito certinho, muito programado. Mas eu gosto muito de ti, Peninha. Tem sido engraçado. Pronto, está dada aqui a mensagem. Só para dar um exemplo das magas. Das magas. Ok? E depois, claro, há os magos. Têm uma energia feminina ou masculina, isso não interessa. Considero-me um mago. Tenho uma energia mais masculina. Ora bem, então vamos avançar. Não, Duarte, isto nunca mais acaba. Já passaram 10 minutos. Ora bem, se querem que a história continue, não é? E vai continuar. Não se preocupem. A história vai continuar. Alguns não se preocupem. Outros vão ficar frustrados. Porque não querem que se toquem alguns temas. Porque vai-se tocar no reinado deles. E aqueles que não querem evoluir, que estão bem instalados e não querem, têm medo de sair da gaiola. Não querem que informação diferente, às tantas verdadeira, quer dizer que o que eu digo seja verdade. Cada um interpreta como quer. Mas às tantas informação verdadeira que vem estragar, não é, o negócio. Vamos falar mesmo assim, um negócio. Mano, instalado, né? Então fazem de tudo. Vamos já falar sobre isso. Calma, vamos ter calma. Há segredos que eu não posso revelar. Desde o início, comecei a escrever o livro, tenho alguns segredos. Ainda não os disse a ninguém. Já dei algumas pistas a algumas pessoas. Mas há aqui muita coisa que eu não posso revelar. Não estou autorizado. Eu sei. Se tiver que cortar, eu corto. Não se preocupem. Isto porquê? Porque é para que as coisas... o que está mais ou menos planeado, ou mais ou menos estruturado ou pensado, não corra mal. Pronto. E é por isso que há coisas que não se pode partilhar. Nem pensar. Está fora de questão. Deita fora. Ora bem, então vamos lá. Uma grande mentira que se diz aí, que temos que passar pelos karmas, não temos. Nós só passamos pelos karmas se quisermos. Isto é tudo um jogo quântico. E as pessoas vão cada vez começar a perceber mais disto. Isto aqui é 3D, isto é tudo um jogo quântico.
Já tinha visto isso há muito tempo, por causa dos tubos de luz. Quiserem saber o que é isso, comprei um. Porquê? Porque estes magos e estas magas que eu estou a falar vivem karmas que não são deles. A maior parte dos karmas que vocês vivem e eu vivo não são nossos. Isso é um engano. 99% do que a gente vive durante o dia não é nosso, pessoal. Não é nosso. Vivemos 1% nosso. Isso conseguirmos. Portanto, tudo o que nós vivemos durante o dia que achamos que é um karma nosso, nesta vida, que trazemos de vidas passadas, não é. É implantado pelos outros. Estou a falar para as magas e para os magos. Atenção. E vou-vos explicar porquê. Eu desde pequeno nunca tive medo da morte. Nunca tive medo da morte. Está bem, por desde pequeno estar sempre acompanhado, senti-me protegido, sempre fui protegido, sempre, muito sincero. Daí eu me meti desde pequenino, quem me conhece desde pequeno sabe disso. Em cada tolaria, cada aventura, muitas experiências. Desde pequenino, muita tolaria e nunca tive medo da morte. Nunca. Porque não existe morte. Para que vocês saibam, nenhuma alma pode ser extinta. Morrer mesmo. Exceto uma percentagem muito pequenina, mas não é insignificante. Que é a energia que eu não quero puxar para aqui. É que pode ser extinta. De resto, nossa alma nunca morre. Nossa energia nunca vai morrer. É expandindo-se cada vez mais. Portanto, ter medo da morte é uma estupidez. Mas o meu cão, o meu gato, o meu filho, a minha filha... Ninguém é insubstituível. Ninguém. Passado pouco tempo a vida continua. Senhoras, as pessoas ficam tristes. A vida continua. Todos nós sabemos disso. Porquê é que eu estou a falar da morte? Porque eu lido com a morte desde pequeno. A primeira vez que vi matar um animal foi aos meus 6 aninhos. E sempre acompanhei. Aqui em casa, matava. Funcionar ao sábado de manhã. Matava os frangos, penavos. Funcionar. Agora chama-se funcionar. Frangos, coelhos, esfolá-los. Sempre assisti a isso. As armas sempre me acompanharam até aos meus 30 e tal anos. Foi quando vendi depois a minha última arma. Vendi, acabou. Arma de fogo. Acompanharam-me desde os meus 8 aninhos. Sempre tive armas. Sempre lidei com armas. Sempre lidei com a morte. Fui caçador. Sempre matei. Explico lá no livro porque disso. Sempre lidei com a morte. Ficava triste, claro, não vou dizer que não, depois de matar, mas sempre lidei muito com a morte. Mesmo de familiares, desde pequeno, desde os meus 7 anos, que vejo a morte, claramente. E porquê? Já ver se me esqueço aqui. Porque a morte aqui está muito relacionada com o que vai acontecer. Se eu quiser dar um passo à frente e me tornar um verdadeiro mago ou maga, alguma parte de mim vai ter que morrer. Portanto, se eu tiver medo da morte, medo do que me vai acontecer na minha realidade íntima, familiar, monetária, seja do que for, se eu tivesse
são os karmas, não é? Implantados. Se eu tiver medo que me aconteça algo, eu não consigo passar a barreira. Não há aquela morte. E muitos de nós, os despertos, claro, que estão na fase da magia, vão entrar na fase da magia, ou já estão a trabalhar, são magos já. Não é desta vida, pessoal, não é desta vida. Só estamos aqui a recordar, mais nada. E eu recordar a escuridão, a morte. Porquê? Porque para mim o que vai acontecer, a muitos, é um desligar da realidade em que vivem e depois ou têm medo e não avançam e voltam para trás e aí vão morrer completamente frustrados daqui a uns anos, né? Aqueles que tiverem coragem vão dar o passo à frente, o salto em frente. E quero aqui misturar um assunto. Vocês podem parecer que o discurso está muito confuso, mas no final vocês vão entender. A política. O que é a política? Política, aqui chamado. Pessoal, todos nós somos políticos. Já repararam nisso? Todos nós vivemos uma vida de política. Os políticos, o que é que eles fazem? Tentam manipular, não é? Com a sua ideologia, manipular as massas. E o que é que nós fazemos também? Tentamos manipular as nossas massas, que são as nossas massas, o nosso contexto familiar, amoroso, essas coisas todas. Portanto, todos nós somos políticos. Não é? Agora, mais de 90% usa e vive todos os dias. Eu conheço muita gente que atua completamente como um político. A pensar só no seu bem-estar. Isso perturba-me. Porque tomam atitudes, nem se dão conta que estão a tomar atitudes que, se pararem um bocadinho para pensar, se não se faz a ninguém. Nem a um conhecido. Nem as pessoas que eu me cruzo na rua era capaz de fazer uma coisa dessas. E o que é que está a acontecer com este despertar, com esta abertura? A máscara dos políticos, a máscara das pessoas que estão à nossa volta e que jogam muito no jogo político da vida, as máscaras vão cair e as verdades vão começar a aparecer. E, portanto, se vocês forem um bocado políticos, vão levar um bocado da cabeça, pessoal. Porquê? Porque estão numa agenda, lá está os 99%, que não é vossa. E quando a gente vive só com 1% do que somos realmente, no que se avizinha, alguma coisa vai ter que vir à tona. As verdades vão ter que vir à tona. E é por isso que eu não me conseguem calar, porque não conseguem. Nem pensar. Ora bem, então vamos entrar agora aqui num tema, por causa disto da política e por causa de não me conseguirem fazer calar, é o tema. Um conceito que nem sabem o que estão a dizer. Que é, já sei, alguns já desligaram, mas agora ainda vão desligar mais alguns. Que é o conceito Guerreiros da Luz. Guerreiros da Luz? O que é isso, Guerreiros da Luz? Guerreiros da Luz, até vou buscar o meu chapéuzinho. Porque hoje tenho que o pôr. É azul, não é preto.
causa dos guerreiros da luz. Eu sei porque é que é azul e não é preto. O que é isto, guerreiros da luz? O que é um guerreiro da luz? Vocês sabem o que é um guerreiro da luz? Vocês alguma vez já passaram por situações de guerra? Passaram por situações de morte que tiveram que matar? Daí a minha conversa inicial. Já alguma vez mataram alguma coisa? Nesta vida e em outras? Se recordam? Um guerreiro é um assassino. Atenção. Eu sei do que estou a falar, porque tive muitas vidas como guerreiro. E se há uma coisa que os guerreiros, os soldados, as pessoas que vão para a guerra, é porque é fácil, muito fácil matar. Vocês não imaginam o quão fácil é matar. Então nos dias de hoje em dia é só premir um gatilho muito fácil. Aliás, nem é preciso premir gatilhos, agora é só drones. E até o primeiro gatilho já está ultrapassado. É uma guerra mais tecnológica. De avatares. Avatares. Jogo quântico, avatares. Vocês já mataram alguém? Ou algum animal? Ou muitos animais? Nesta vida? Ou se têm recordações de vidas passadas noutras vidas? Um guerreiro sabe o que é sombra. Não quer dizer que um guerreiro seja uma pessoa má. Mas um guerreiro sabe quais são as suas sombras. Sabe. E eu sei, e desde pequeno que sei, que sinto dentro de mim o que é matar e como matar. E o quão fácil é. E portanto sei a sombra que carrego. E todos os guerreiros e todos os soldados e essas coisas têm uma sombra muito grande dentro deles. Só quando nós conseguimos olhar para a nossa sombra e saber o que é a experiência de passar por isso. Calma que eu não acabei o meu discurso. Das sombras. É que podemos entender a luz. Eu só consigo entender a luz quando reconheço a minha sombra e sei o que é a minha sombra. O que é que eu... Até estou com sombra nos olhos hoje. Está aqui o sol para não me queimar a pele. Só quando eu reconheço a minha sombra, só quando eu reconheço as minhas sombras, é que eu posso entender a luz. Eu não posso ser um guerreiro da luz, como há aí muitos que dizem que são guerreiros da luz. Eu luto contra o mal. Vou já falar sobre isso. Luto contra o mal, não sei o que, contra as sombras. O mago, primeiro, sabe o que é sombra. Vive a sombra. É esta experiência aqui. E só depois de entender a sombra, e só depois de entender dentro dele a sombra que ele tem dentro, e a reconhecer, é que a consegue controlar. E a partir do momento que começa a controlar a sua sombra, ou as suas sombras, é que começa a entender o que é a luz. Porque vocês já passaram por isso. Eu sou só luz, só luz, só luz. Quando andámos por ela, estávamos todos odidos, não é? Não disse com F, eu disse odidos. Porquê? Porque toda a gente nos... que mandei as coisas. Sou bonzinho, é só luz. E quando andamos por ela nesta sociedade, nesta realidade, que é para aprendermos a sombra, vemos que é tudo falso, porque levámos na cabeça, muito na cabeça. E só quando reconhecemos a sombra que carregamos dentro destas vidas e de outras vidas, do que fizemos, eu falei da morte, mas vou falar mais coisas, do que fizemos, é que podemos entender a luz. Porque a partir desse momento, e esta lua cheia,
E este processo que vai se, já se iniciou, claro, mas agora vai se intensificar. É que vamos poder ser magos ou magas. Magas ou magos. Magas, que eu estou a falar para as Maria. E para os magos também usar, né? Acho que estão os mesmos, né? Mas agora é tempo de Marias. É que podemos dar o salto para a magia. Não usar a magia. Não usar a magia. Usar a magia com luz. O que é isso? De luz e sombra. Porque reconhecemos que pelas experiências que tivemos noutras vidas, noutras, não estou a falar desta, noutras, porque nós, noutras, eu matei, mas também fui bruxo. Também sei o que é o lado negro da coisa. Sei. E sei, se eu quisesse aplicar, aplicava-o aqui, na minha vida. Bem negro. Magia negra. Só que eu nunca usei, nunca. Ele dizia-me que deixem-se comigo. Deixem-se connosco. E agora vou explicar aqui, vou interromper aqui um bocadinho, para o discurso não ficar assim um bocadinho baralhado. Não sei se vou tirar o chapéu. Até me sinto bem com o chapéu. Até está bem. Já está mais fresco. Os arcanjos. Cara, tinha da bruxaria, do bruxo, do negrão. Porquê? Porque só quando nós olhamos para as nossas sombras, que são os corvos, e queremos voltar atrás nas vidas passadas e buscar aquela sabedoria da magia negra, do diabo, que lidamos com ele, que trabalhamos com ele, que era o que estava presente. São Germain já disse isso, sabe? Que era o que estava mais presente, que se manifestava mais. Deus nunca falava. Cristo, aí acho. O que se plasmava aqui era a sombra, né? Que é esta brincadeira deste jogo, é isso, a sombra, se manifestar. Se nós quisermos usar as magas e os magos agora, se quiserem usar essa magia que está lá para trás, vai ver que não consegue. Não consegue. Pessoal, não conseguem. Não tenham medo. Porquê? Porque aquela negrura toda, mesmo que nós quiséssemos a puxar para cá, e eu sei. Dei o exemplo de matar. Eu sei o que é matar. É tão fácil para mim, se quisesse. Mas eu nunca puxei para aqui toda aquela escuridão para esta vida, porque já a vivi. E mesmo que a quisesse buscar agora, eu não conseguia. Não ia usá-la, esse poder, de forma distorcida. Então a magia é saber isso, saber. Estava aqui a pensar muita coisa. Saber o que é essa escuridão, saber o que é essa magia, recordá-la, mas como é que a vamos usar agora? Já falei no outro vídeo da matéria escura, né? Do universo, não é? Mais de 90%, 99%, 98%, sei lá. É matéria escura, que é com essa matéria escura que a gente consegue criar. Portanto, o verdadeiro mago sabe o que é a escuridão dele próprio e sabe que quando quer criar algo, não pode criar, vai criar no vazio, no escuro, com a tal matéria negra, mas não com as consequências que fez lá atrás. Consciência, com experiências. E porquê é que eu estou a falar nisto e falar dos arcanos? Então, outro fora. O arcanjo Miguel, toda a gente sabe quem é, né?
Desculpem. Ok, Miguel. O Arcanjo Miguel é o guerreiro da luz, não é? Contra as sombras. São irmãos todos, são filhos de Deus, que os criou, que os plasmou, com uma função muito específica. Ele sabe que é a escuridão. E, aliás, a função dele é interpor-se entre a escuridão e as pessoas que estão no caminho para descobrir o que é a luz. Que já passaram pela escuridão. E ele interpõe-se, quando as pessoas estão no caminho, interpõe-se para não deixar que essas influências desvirtuem o caminho desse ser humano. Mas, portanto, ele é um guerreiro que luta contra as sombras, né? Contra a escuridão. Sabe o que é a escuridão? Sabe. Mas há aqui uma pequena diferença. Nunca a experimentou. Tem uma função específica, sabe como lutar, sabe como fazer, mas nunca experimentou a escuridão. E eu agora pergunto, porque eu já vi, já tive noutros planos, em contacto com outros seres, né? com cargos espirituais, né? E eram vazios. Não sabiam o que era compaixão. Li-os perfeitamente. São como um livro aberto deles. Não sabem o que é compaixão, não sabem o que é amor. Respeitam, têm a sua função, cumprem-na, mas não viveram ainda estas entidades espirituais, que se fala muito por aí, entidades espirituais, Essas entidades espirituais, como eu vi e contatei e cumprimentei e senti tudo que ele estava a sentir, não sabem o que... A simples coisa, por exemplo, que é ter compaixão, porque nunca a viveram. Respeito, fazem a função deles, mais nada. É como o Arcanjo Miguel. Faz a função dele, quando tem que fazer, mas não passa disso. Porque não experimentou, não sabe que vai provocar, eu pus aqui um papel, sabe quais são as consequências da intervenção dele. Atenção. Ele sabe quais vão ser as consequências para aquela pessoa em que ele teve que intervir em termos de pôr de lado. Ele dessa energia. Sabe quais vão ser as consequências. Sabe-as bem. Sente pena? Sente compaixão? Não. Ele atuou porque tinha que atuar. Agora o problema é da pessoa. Se vai sofrer, se... Não quer saber disso para nada. Portanto, também é para deixar aqui uma mensagenzinha às pessoas que lidam com bruxaria. Hoje ainda há muito. Parece que estamos há 2 séculos para trás. Ele intervém, mas não tem compaixão nenhum. Faz o que tem a fazer e pronto. Sabe quais vão ser as consequências e quer saber. Foi uma escolha da pessoa, ligar-se a essas entidades e depois fica aqui bem claro. Outro, que é o Jofiel, né? Temos cá ver onde é que ele está. A ver se o encontro. É o Jofiel. É o Jofiel. Que é o arcanjo da beleza. O que é beleza? Vou já falar sobre a beleza. É a beleza de Deus, que é a beleza que se manifesta na arte, na música, na pintura, na beleza. Tudo que seja beleza da criação do ser humano é a beleza de Deus. Portanto, é o arcanjo Jofiel. A beleza de escrever,
falar, o discurso, o arcanjo Jofiel está sempre presente nessas pessoas. Que quando tem um discurso que chama as pessoas, que atrai, que tem energia, ou a escrita, é a beleza de Deus. Estão a entender? É a função dele. E ele também sabe que as pessoas que não vão pelo caminho da beleza de Deus também sabem quais são as consequências delas. Mas ele não quer saber. É uma escolha pessoal daquilo que cada um quer experimentar. E também o Jofiel também é as revelações pessoais, a intuição. A minha creca. A intuição. Revelações pessoais. Que esta lua vai trazer. Este eclipse e esta transição, não é? Vai trazer muitas revelações pessoais. Muitas intuições só pessoais. Quando eu quero ir buscar as minhas sombras, o meu poder que está lá atrás, para benefício próprio, isso não são pessoais. Isso é as agendas, né? Isso é política. Vir político. Quer dizer que os políticos são todos, não é? Mas política é eu manipular, né? De forma a poder tirar partido. Ter mais votos, ou por aí fora. Vou parar aqui um bocadinho. Fazer aqui um corte. Corte agora. Ora, voltei, passado 15 segundos. Quando falei no Jofiel, no arcanjo Jofiel, da beleza de Deus, a beleza está deturpada nesta sociedade moderna. Ai, eu vou ter que rir um bocadinho. Porque as pessoas, há seres humanos, ainda bem que não são todos, ainda bem, que se querem mascarar completamente o seu corpo, não é? Para se aproximar da beleza de Deus ou da beleza que está instituída. Isto só para mandar uma mensagem assim à química. Dos lábios finos. Metem botox para ficar assim com os lábios. Parecem um cu. Eu sei. É para ficar com os lábios assim, que é para transmitir uma imagem do género, né? Para ter algum charme. E quem diz botox, né? Diz o que for, não me interessa. São disfarces da mente, políticas por nós interiorizadas, que não são nossas, interiorizadas, para podermos ir buscar mais visualizações, ou mais clientes, ou mais amor, supostamente amor, né? Porque tenho uns lábios, parece talvez para chuchar. É aquilo que vão-me desculpar, mas isto é a minha verdade, e a minha verdade, quem me quiser desliga, vá-se embora, não está aqui a fazer nada. Eu não quero clientes, já vos disse, não estou aqui para clientes. Estou a trabalhar. Mas deixa-me acabar lá, senão vou-me confundir. Não quero clientes. É aquilo que eu chamo hoje em dia, né, a prostituição moderna, em que eu sou um prostituto ou uma prostituta moderna. Tão simples como isso. Pronto, seguindo em frente.
Eu estou a trabalhar agora, a nível só pessoal, porque assim me pediram, e eu vou admitir aqui, estou a trabalhar em códigos de magia modernos, códigos porque assim me pediram e eu vou fazer. Eu tenho um contrato, lembra-se? E eu trabalho. E pronto, eu faço o que tenho a fazer e eles fazem o que têm a fazer. Mas são códigos de magia, dos magos, das magas, mas são códigos modernos. E não me posso aprofundar, não vou dizer o que é, e vai ficar comigo e vou dar. Sim, corta. Ora bem, então seguindo. Eu já nem sei. Já falei da psicografia, dos arcanjos, do botox. Isto tem tudo a ver com a luz cheia. Tem. Se eu levo uma vida 99% dela ou mais fora de mim, imbuído na sociedade, na matriz, isso não é para mim, este discurso não é para vocês. Ok? O que é que vai acontecer? Vai acontecer que este período, a partir de agora, vai-se instalar um medo dentro de nós, que é o medo, já falei há bocado, o medo da morte interior. Se eu tiver medo da morte, seja ela qual for, de enfrentar a morte, seja do que for, dentro de mim, depois tenho medo de enfrentar a morte externa, como é que eu não vou ter medo de enfrentar a morte dentro de mim? Não estou a criticar ninguém, nem nada, normal, as pessoas confundem morte de um ser querido, não é? Como eu, não é? Meus filhos, minha mãe, essas coisas todas, as pessoas que eu posso amar, essas coisas todas, que é um conceito terreno da morte, que a alma não morre, o espírito humano não morre. Eu sei que é difícil de aceitar. Nós não temos medo da morte, nós temos medo que as pessoas morram, porquê? Porque vamos ficar com saudades delas, é diferente. Vamos deixá-las tê-las presentes aqui durante um tempo, então vamos sentir saudade. Nós temos medo é da saudade e do que aquela pessoa nos proporcionava e que perdemos. É uma perda nossa. Nós temos medo da perda. Não é da morte, é da perda. Ok? Porque vamos perder algo. Companhia, o amor, essas coisas todas. Certo? Como é que eu vou ser agora sem esta companhia, aquele amor, aquelas coisas todas, de mãe, de filho, essas coisas de parceiros, ok? E portanto, todos nós vamos ter que transcender um bocadinho esse medo. Os magos, não é? E os magos. Transcender esse medo para que se possa plasmar em nós. Só isso. Porque senão não vamos conseguir criar nada. E só vamos ver cada vez mais a afundar-nos. E cada vez mais depressivos. Porque a personalidade, para alguns, vai morrer. Yeah. E portanto, isto tudo, quero resumir, está aqui neste papelinho, não sei se vocês conseguem ver ou não. Isto é uma guerra, daí o nome Guerreiros da Luz, não é? Que estão a guerrear as trevas. Isto é uma guerra galáctica, uma guerra já
de muitas terras, de muito lá para trás já. Aliás, também senão não tinha piada, né? Como é que nós conseguíamos chegar a Deus se não soubéssemos o que é a sombra? Portanto, a sombra tem que existir, né? E para que a luz se possa manifestar. Se não houvesse sombra, não sabia o conceito de luz. Mas isto é uma guerra que está... nunca vai ser erradicada, a sombra. Ok? Volto a falar, cada um tem a sua sombra e há de tê-la sempre. Mas é uma guerra contra as interferências das raças. Né? Isto é uma guerra entre raças galáctica. Não vem daqui da Terra. Isto é só uma experiência aqui e que se plasma aqui também. Né? Com o objetivo de levar este conhecimento de luz, de sombra e de luz para o universo. Sabemos jogar com a sombra e com a luz. Porque eu, quando sei jogar com a minha sombra, o que é que acontece à minha sombra? Ora, digam-me lá. O que é que acontece a um mago? Ou uma maga? Quando ela vira maga, o que é que acontece? Acontece que ela sabe quais são as suas sombras, e ao saber quais são as suas sombras e lidar com elas, vai iluminá-las. Ou iluminá-las, elas não desaparecem. Porque se a luz se afastar, as sombras continuam lá. A escuridão não desaparece. A escuridão nunca vai desaparecer dentro de mim. Isso é um conceito errado. Nem de vocês. Se desaparecer, não tinham, nem sabiam o que era a escuridão. É que se a vossa sombra um dia desaparece, vocês não sabiam o que era a escuridão. Não passaram realmente pela experiência do que é a escuridão. Só depois de passar pela experiência de noutras vidas, e nesta também, porque as outras vidas no fundo são o reflexo desta, nesta estamos a recordar as outras, só depois de saber o que é a escuridão e entendê-la, é que levamos luz. Ao entendê-la, levamos luz. Ela não desaparece, está iluminada. Está iluminada. Daí o termo iluminação. Mas se nós afastarmos a luz, a escuridão mantém-se. Volta a aparecer. Portanto, aqui o truque é ter as duas juntas. Juntas. Simplesmente não é afastadas, é juntas. Dentro de nós. Luz e sombra. Tão simples como isso. Depois eu decido, dia a dia. Não sei se é tão fácil isto, pessoal. É tão fácil. E Yeshua deixou o conhecimento todo. Ele foi para o deserto, não foi para eliminar as sombras dele. Não. Ele foi para reconhecer, para enfrentar as suas sombras, reconhecê-las, entendê-las. Pronto, e iluminou-se. Iluminou-se porque levou a luz e compreensão das suas sombras. Agora, se ele no fim também se afastou um bocadinho. A luz afastou-se e ele vieram-lhe as dúvidas. Quando estava lá preso, não o deixaram lá a vida toda. Séculos de pendurada. Tiraram. Enfim, só um dia, só ver. Pronto. Então, isto... Ai, cai uma hora! É que eu ainda vou montar, vou pôr uma musiquinha de fundo, vou fazer aqui tirar o fundo aqui, meter uma lua e tal, vou fazer uma montagem. Depois estou a gravar hoje, para ver se logo à noite ou amanhã publico o vídeo. Isso não me vai dar muito trabalho. Quase uma hora. Vamos despachar do ar. Afinal, tinha razão. Ia para uma hora. Sou sombra, não. Já está. Quero só mensagem final. O eclipse é sombra. Okay? A luz, que é a lua cheia, estou a perceber onde foi todo o meu discurso para os magos e para as magas. A lua cheia é luz, máxima luz, né? E depois vem o eclipse, vem a sombra. Os dois vivem juntos.
E, portanto, aqui o que nos pedem, a nós, okay? Também me considero que estou a caminho da magia. Okay? Ser mago completo. E vocês também. Que é a tal iluminação, ser mestre. O mestre ri-se das sombras dele. E sabe perfeitamente quais são as sombras dele em todas as vidas. É por isso que eles não querem vir para aqui. Porque sabem, quando vêm para aqui, esquecem que são mestres, esquecem da aprendizagem que tiveram nas suas sombras e depois, às vezes, cometem os mesmos erros. Os mesmos. Eu conheço um que lhe aconteceu isso. Mas não vou falar. Eu sei. Calma, não digo. Portanto, temos as duas coisas, certo? Deixarmos que a sombra passe à nossa frente da lua, não é? Mas que depois volta a ver a luz, sombra. Aqui é um jogo de luz-sombra. Não sei se já ouviram falar. Os jogos de luz e sombra. Queria dizer outra coisa que vai contra o conceito total de meditações. É necessário. Por exemplo, a minha meditação, quando eu medito melhor, é quando vou dar o meu passeio, de manhã cedo, às 6 da manhã, hoje ainda estava à noite, meia hora, 3/4 de hora, é quando eu vem-me esta informação, vem-me tens de falar isto, aquilo, tudo meu, que eu já sabia, mas nunca ouviram, vocês já varreram? Já varreste o chão? Uma vassoura? Já varreste? Já pensaram? Eu já. Varreu o lixo? Quando se está a varrer, é um ato de meditação. Se há ato de meditação tão simples, é varrer. Ora, pensem lá se eu não tenho razão. Ora, se eu estiver a varrer e a refilar porque isto está cheio de lixo, é só lixo, só deitam lixo para o chão, são os porcos, né? A casa está sempre suja. Não, estou a varrer. Entram naquele movimento que é um movimento contínuo. É uma meditação. É como estar sentado. Se eu conseguir estar sentado e entrar num movimento contínuo, né, em que apago, né, é como varrer, que é um movimento contínuo, sempre a mesma coisa. Quando andamos por ela, estamos a pensar, estamos a rever, estamos a meditar. Eu desde pequeno leio as histórias da Asterix, sempre gostei dos livros, porque depois tinha, mesmo já com 20 anos, tinha ali no quarto, não havia televisão, né? Não havia televisão no quarto, nem telemóvel. Então eu, para adormecer, pegava um livro da Asterix, já sabia as histórias de cor e salteado, tinha um monte de livros, e ia só ver os quadradinhos. E encontrava sempre alguma imagem que ainda não tinha visto. E dentro da banda desenhada do Asterix tem lá muita coisa disfarçada, muita informação. E uma das informações que tem lá é, por exemplo, é o Asterix dos Jogos Olímpicos, em que o atleta, quando entrava em frustração, ia varrer. Ia varrer porquê? Era a forma de ele se acalmar da frustração. É uma forma que o atleta, por ser derrotado lá por causa do Obelix, do Asterix, ele lidar com a frustração era varrer. Portanto, que é um ato de meditação. Portanto, se eu quiser lidar com a minha frustração, eu vou passear, ouço muita música, não gosto de estar sentado assim com os olhos fechados muito tempo, não gosto, só quando vou para a cama, depois acabo por adormecer. Cada um faz como gosta, mas é um ato de meditação. Quando a gente está frustrado, tem que meditar. Posso ir cozinhar, por exemplo. Posso me sentar e acariciar-me um bocado, por exemplo. Estou a meditar. E quando fecho os olhos, depois-me assim. Eu estou a meditar dentro de mim. Esqueci-me de uma coisa. Ai, amor! Afinal tinha razão, vai para uma hora. Eu tenho que falar disto. Que é sempre, tenho que falar. Duas coisas. Vou ser rápido.
quando as pessoas às vezes pensam que despertaram, começam a ver espíritos e sombras e diabos, o que estão a ver, isto é uma mensagem muito importante, o que acham que são espíritos malévolos, estão contra eles, querem mal deles, essas coisas todas. Vou chocar. Estão prontos? Deixo sempre o melhor para o fim. Aqueles espíritos, aquelas energias densas, é tudo deles. Deles, pessoal. Aquilo são sombras acumuladas de vidas passadas e daquilo que eles fizeram, mas que é deles. E só deles. Maior parte não é externo. Quando nós começamos a lidar com essas sombras, esses ataques, que até são nossos, quando começamos a lidar com eles e a entendê-los, depois é que começamos a dar conta dos outros. Que estão por trás, escondidos. Pensem nisto. Pensem aqueles que conseguem ver a escuridão. Pensem se não estão a recordar só a vossa escuridão. Só. Ou se já ultrapassaram esse patamar e já chegaram a magas ou magos, e aí começam a ver a outra escuridão que está por trás, bem escondida, bem camuflada. Certo? Vou só transmitir uma informaçãozinha, porque até acho que mereço. Onde é que está? Já nem sei. Nem sei onde é que eu pus. Está aqui. Bem, acho que mereço passar uma informaçãozinha. Não é para vender nada que lá saber. Mas tenho alguma obrigação pelas pessoas que me ajudaram. Lançámos agora um e-book com 260 páginas. 270 páginas. Dá 9. 27 dá 9. Não foi de propósito. Cheguei ao fim e dava 270. Comecei-me a rir. E tem 260 links clicáveis. É um e-book muito interativo. É um resumo muito pequeno, um resumo reflexivo do meu livro, porque o meu livro é muito difícil de interpretar, está em muita coisa escondida, eu tive que esconder ali muita coisa, não podia falar, ainda não posso. É uma reflexão muito profunda, onde foi-se buscar muitos autores, muitos vídeos, muita coisa, de junk, muito, não vou voltar a anunciar, tem que corroboram aquelas ideias, só isso. Para quê? Para que a pessoa não entende ou não concorda com o Guerra e então vai ler outro autor ou ouvir, tem mais vídeos. Quem gosta de ler também tem lá alguns links só para ler, porque há muitas pessoas que só gostam de ler. Outras que gostam mais de ver vídeos e ouvir. Então tem vídeos do YouTube. Muita coisa, muita informação. Aquilo é um e-book que dá para, se quiser ver aquilo tudo, aprofundar aquilo tudo, tem para mais de um mês, bem mais de um mês. Custa 5 euros. 5 euros, nem sei quantos reais são. 6 dólares e 20 e tal reais, 25 reais, acho eu. Depois até vou deixar os links no vídeo. Pronto, também merece, não é? Num ano escrevi 2 livros. Fiz tanta coisa, vídeos, shorts, o que eu fiz. E agora vou fazer outras coisas, claro. Portanto, aqueles que me criticam, o que é que fizeram? Num ano. Digam lá. Só para... Ó, um abraço a todos e não chateio mais, já passou uma hora. E pronto, já tenho que montar isto tudo, essas coisas todas, meter uma musiquinha. Um abraço, divirtam-se, não levem tão a sério as coisas. Não se assustem, se houver alguém que se assuste neste período de lua ou posteriores e nos dias a seguir, não tenham receio da morte da vossa individualidade. Não tenham receio. Depois é um alívio. Eu também vou fazer os possíveis para não ter medo da morte da minha individualidade, porque também a tenho. Né? E vou
Eu quero ir para a frente. Pronto, um abraço a todos, ok? E até à próxima. Já sabem que eu é conforme. Desta vez foi porque eu não desapareço. Não consigo. Eu estou aqui para mexer com muitos conceitos. Então, tchau, pessoal. Até à próxima. Olhem para o céu.